Salve, salve, cartoleiros e cartoleiras. Aqui é o professor Marcelo, diretamente de Cariacica do Espírito Santo, né? Estamos aqui no Lendas para fazer um videozinho para a gente dar uma simulada aqui nessa 38ª rodada, tá? Vai se inscrevendo aí, deixando seu like, seu comentário, tá? Porque a gente precisa de vocês conosco, tá? O crescimento do Lendas depende da sua inscrição, do seu comentário, do seu like. Tamo junto aí para mais uma rodada do Brasileirão, para a gente fechar com chave de ouro esse Cartola de 2025. Vamos simular aqui a última rodada, tá? Sei que tem muito torcedor fazendo conta aí, muita gente desesperado, e tem gente que já está tranquilo, né? Já está tranquilo, tá? O professor Marcelo é vascaíno e está esperando a decisão, né, da Copa do Brasil semana que vem. Então, Campeonato Brasileiro para a gente já acabou, né? Mas vamos brincar aqui, vamos simular, tá? Coisa rápida, tá? Para ver alguns cenários aqui em que alguns times se encontram aí, que ainda restam 2 vagas para a Série B e tem time grande aí desesperado nessa situação, tá? Vamos abrir aqui a tabela e o simulador, tá? Só lembrando que às 11h30 nós temos a nossa live, tá? A nossa live, que é no sábado às 11h30. Nessa 38ª rodada, ela será hoje, porque os jogos serão todos no mesmo horário, às 16 horas. Nossa, horário, porém, num domingo, tá? Porque os jogos serão todos hoje às 16 horas. Teve a partida do Flamengo ontem, né? Anteciparam a partida do Todo-Poderoso, né? Mas é desse jeito, tá? Até o ano passado não poderia mexer na tabela, esse ano já pode, né? Mas vamos lá, vamos brincar aqui com o nosso simulador, tá? Vendo possibilidades aqui no campeonato. Vamos aqui alguns jogos que não valem muita coisa. Vamos deixar os jogos que brigam por rebaixamento por último, né? Vamos aqui em Fluminense Fluminense e Bahia, né? Fluminense e Bahia, vamos colocar aqui um 1-1, briga por vaga de Libertadores, né? Vamos colocar aqui Corinthians 1-0 no Juventude, briga por Sul-Americana. Grêmio Sport, vamos colocar aqui 1-0 para o Grêmio também, tá? 1-0 para o Grêmio. Todos os outros jogos têm partidas importantes para rebaixamento e para outras situações do campeonato. Atlético e Vasco, vou botar aqui 1-1, tá? Vou botar aqui 1-1. 1-1, tá? E a gente vai simular a situação dos times que estão na zona de rebaixamento e próximos dela. Sabemos que para cair, né, já temos Juventude e Sport já rebaixados, ainda restam 2 vagas, tá? 2 vagas. E essas vagas serão disputadas entre Santos, Ceará, Fortaleza, Vitória e Inter. Desses 5 times, 2 irão cair, né? A situação mais complicada é a do Fortaleza, que é o único deles que irá jogar fora de casa, né? Nessa última rodada. Ele vai pegar ainda um Botafogo que briga por vaga de Libertadores. Tá? Se o Botafogo vence essa partida, ele automaticamente rebaixa o Fortaleza. Então, o Fortaleza não cai com a derrota se Vitória e Internacional perderem, né? Então, vamos simular algumas situações aqui. O que eu acho, primeiramente, o que eu acho que irá acontecer, tá? Primeiramente, o que eu acho que irá acontecer. Eu acho, tá? Que aqui vai dar um empate, tá? Primeiro, o que eu acho que vai acontecer, tá? Aí a gente vai ver o cenário aqui. Acredito, né?
né? Aqui no caso Botafogo e Fortaleza, acredito que vai dar empate, tá? Fortaleza, infelizmente, se não vencer a partida, tem tudo para disputar a Série B, né? Acredito que o Santos vença. O Cruzeiro está indo para São Paulo com o time reserva, tá? Não briga por mais nada, nem a posição do Cruzeiro ela muda com a vitória, tá? Ele vai terminar em terceiro lugar mesmo, tá? Acredito que o Santos vença aqui. Internacional e Red Bull Bragantino. Acredito que o Inter também vença, tá? Esse é o que eu acho. Primeiro é o que eu acho que vai acontecer na rodada. Aqui eu acredito que vai dar um empate. Não, o Palmeiras está indo com o time reserva. Acho que o Ceará vai ganhar esse jogo aqui. Vamos botar aqui 1-0 pro Ceará. Aqui, Vitória e São Paulo. São Paulo precisa do empate para garantir o 8º lugar. Vou botar aqui 1-1. Nesse cenário aqui, né? Vamos ver como é que ficou a tabela, tá? Internacional vencendo, Ceará vencendo, Santos, Vitória empatando. Vamos ver o cenário, né? Fortaleza com um empate ele se livrou, tá? Mesmo com o Internacional vencendo, o Fortaleza se livrou pela diferença de um gol, tá? Um gol a mais que o Inter tomou. Então o cenário muda. Se o Fortaleza empatar, se esses resultados forem esses mesmos, o Inter vencendo Ceará, Santos, né, que são resultados lógicos, né? São Vitória e São Paulo. São Paulo um pontinho garante o 8º lugar, né? Se o Inter fizer 2-0 aqui, se o Inter ganhar por 2 gols de diferença e o Fortaleza empatar, o Fortaleza cai e o Inter se livra. O Inter se livra, né? Pelo critério de gols marcados, tá? Pelo critério de gols marcados. Vamos supor que aqui o Botafogo seja 2-2. Vamos ver se muda o cenário. Por incrível que pareça, tá? Santos 1-0, Ceará 1-0, Vitória 1-1, Internacional 2-0, um empate com mais gols, livra o Fortaleza e rebaixa o Inter. Um empate por 0-0 ou 1-1 rebaixa o Fortaleza. Olha que situação, hein? Que situação a do Internacional, tá? O empate com gols livra o Fortaleza. O empate de 0-0 e 1-1 rebaixa o Fortaleza. Isso se os resultados forem esses, né? Se o Santos, né, na teoria, vencer, Ceará, né? Vamos colocar aqui mais um golzinho do Inter para ver. Um empate de 2-2. Vamos supor que o Fortaleza e o Botafogo empatem em 2-2. O Inter faça 3-0. Rebaixa o Fortaleza. Então, o saldo de gols, né, vai ser também critério de desempate aqui entre os dois. É claro que eu não mudei o resultado dos outros times, né? Eu só mudei os resultados
Vou botar aqui 1-1 somente. Mudei os resultados somente de Inter e Fortaleza. Vamos supor aqui, tá? Já trouxemos esse cenário, né? Mudando só Internacional e Fortaleza, né? No caso. Aqui, vamos mudar o resultado do Vitória. Vamos colocar aqui Vitória 2-1. Vitória 2-1, né? Se o Vitória vence, Fortaleza empatando, Fortaleza cai, né? Mesmo o Inter vencendo, com um empate do Fortaleza e uma vitória do Vitória, o Inter cai. Então o Inter precisa de 2 resultados para não cair, né? O saldo de gols vai ser muito importante. Se o Inter vencer por 1-0 somente, o 0-0. Se o Inter vencer por 1-0 somente, ele não ultrapassa nem mesmo o Vitória, não ultrapassa nem mesmo o Fortaleza, tá? Vamos colocar aqui. Vou manter o cenário, né, de vitória do Inter, modificando os outros resultados, porque o Inter só interessa a vitória, né? Vamos colocar aqui um empate do Santos. O empate do Santos não muda nada, tá? Nesse cenário, o empate do Santos não muda nada, tá? Vamos colocar aqui um empate também do Ceará. Também não muda nada, tá? Aqui, no caso, no cenário de somente Vitória e Inter estão ganhando, né? Vamos colocar aqui, vamos mudar aqui. Vamos colocar derrota do Santos. Rapaz, o Santos, nem perdendo, o Santos cai. Se Fortaleza empatar. Pelo número de gols feitos, né, no caso. No caso, eles empatam em todos os critérios. E o Santos fez 43 gols e o Fortaleza fez 41. Rapaz, por incrível que pareça, o saldo de Santos, Fortaleza, Internacional de gols marcados, ele tá muito parelho, muito parelho. Muito parelho, tá? Isso pode ser decidido no saldo de gols mesmo, tá? Vamos manter aqui vitória do Santos, que eu acho que é o que vai acontecer, tá? Mas vamos mudar o cenário aqui. Vamos colocar vitória de todos eles. Vamos colocar 1-0, né? Por causa do saldo, né? Vamos colocar o 1-0, né? Vitória de todos eles que estão brigando para não cair. Se todos os que estão brigando ali contra o rebaixamento vencerem, caiu Vitória. Cai Vitória Internacional, né? Cai Vitória. Mesmo vencendo, cai Vitória. O Inter não adianta. Ele depende de derrotas e empates. O Inter, se todo mundo vencer, ele cai. Tá? Vamos colocar aqui agora o cenário de somente um deles perdendo. Somente o Vitória perdendo. Não adianta. Para o Inter, não vai adiantar um empate.
né? Empate do Ceará. Não muda nada. O Ceará faz 44 e tem um saldo melhor do que o do Inter, né? O saldo do Ceará é muito melhor do que o do Inter. E eles têm o mesmo número de vitórias, tá? Vamos colocar aqui derrota do Santos. Derrota do Santos. E vitória do Vitória. Nesse cenário aqui muda para o Santos, né? Se Fortaleza vence, derrota do Santos. O Santos cai. Se o Fortaleza vencer e o Vitória vencer. Então, galera, veja que a situação do Internacional ele não depende das próprias forças. E até mesmo o empate o Fortaleza pode se livrar, tá? Que derrota do Fortaleza. Vou botar aqui vitória do Botafogo, tá? Internacional depende de 2 resultados, um só não é suficiente. O Fortaleza pode até perder. Se o Vitória empatar, a vitória do Inter livra ele. Se o Vitória empatar, o Inter pelo placar mínimo ele se livra, tá? O Inter pelo placar mínimo ele se livra. Mas ele depende também da derrota do Fortaleza. Um empate com gols. Empate com gols do Fortaleza rebaixa o Internacional. Então, o Internacional só se livra com o empate do Fortaleza se o Internacional ganhar por 2 gols de diferença. Então, esse é o cenário para o Inter. Ele depende de 2 resultados. Empate ou derrota do Vitória. Empate ou derrota do Ceará. E empate ou derrota do Fortaleza, né? Mas o Inter precisa fazer saldo de gols. A vitória do Inter por 1 gol somente Ceará e Vitória. O Inter depende de 2 resultados, tá? Então é isso aí, galera. É isso aí. Resolvi fazer o simulador aqui para vocês verem alguns cenários, né? Alguns cenários de rebaixamento, tá? Só recapitulando. Tá? O Fortaleza se livra com o empate
Fortaleza empatando. Fortaleza se livra com o empate, mas ele depende também do resultado do Vitória. O Vitória não pode vencer, tá? Vitória não pode vencer. E o Fortaleza se livra com o empate. Tá? Tô colocando vitória de todos eles aqui. Com a vitória de todos eles, cai em Fortaleza Internacional, como eu já disse. Tá? Aí, né? Os que estão na zona de rebaixamento vão depender de outros resultados, é claro, né? Então, quem empatar cai. Quem empatar cai. Quem empatar cai. O Santos se livra até com a derrota. Se todos vencerem e o Santos empatar, ele se livra. Mas se perder, cai. O Santos pode se livrar até com a derrota, tá? Dependendo dos resultados de Fortaleza e Inter, tá? Mas o cenário, tá? Vou deixar aqui para finalizar o cenário que eu acredito que aconteça, tá? Eu acredito que o Fortaleza vai cair, infelizmente, mesmo fazendo uma campanha excepcional, eu acho que o Fortaleza não vai ganhar do Botafogo no tapetinho. Eu acho que vai dar empate, tá? Eu acho que vai dar empate. Se o Fortaleza empatar, tá? Esse é o cenário que eu acho que aconteça. Eu acredito que o Santos vença, que o Inter vença, que o Ceará vença. No jogo do Vitória, cara, eu acredito no empate. Eu acho que o Vitória vai cair. Porque o São Paulo tá brigando por vaga de Libertadores. O São Paulo depende do empate. O São Paulo não precisa ganhar o jogo, tá? O São Paulo não precisa ganhar o jogo. Tá? Eu acredito que vai cair, né? Pelas minhas contas aqui, Vitória Internacional. Mas a questão do Internacional com o Fortaleza é saldo de gols. A diferença de 1 gol, 2 gols. Então, o saldo de gol pode livrar ao Inter, tá? É o cenário que eu fiz aqui, ó. Empate do Fortaleza, 1-1. O Fortaleza tá se livrando, porque tem um saldo de menos 13. O Internacional um saldo de menos 14. Mas se o Inter faz uma diferença de 2 gols, cai o Fortaleza. Então esse é o cenário, tá? Então a diferença esse rebaixamento que pode ser decidido no saldo de gols, tá? Por exemplo aqui, se o empate entre Botafogo e Fortaleza for 0-0, tá? E o Inter vence por 2-0, cai o Fortaleza. Então, a diferença deles é mínima no saldo de gols. Então, para o Fortaleza só a vitória interessa. Ele não depender
de nenhum outro resultado, tá? Se todo mundo vence, se todos que estão brigando contra o rebaixamento vencerem, cai o Vitória e o Inter, tá? Que o cenário não vai mudar, né? Se todos vencerem, o cenário continua o mesmo, tá? Cai Vitória e Inter. Mas existem as nuances, né? As mudanças, e isso a gente só vai saber ao final da 38ª rodada. Então foi esse aí, essa simulação que a gente fez aqui, tá? Vários cenários aí, né, de rebaixamento, tá? Pra galera que gosta aí de um simulador, o Internacional depende, Internacional e Vitória dependem de outros resultados, tá? Não dependem só de si para se livrar. Sair de um simuladorzinho, né, na última rodada, nas rodadas finais do Brasileirão, vai curtir, tá? Desejo boa sorte a todos, né? Você que é torcedor aí, fique tranquilo, tá? Toma o seu remedinho, né? Toma sua aguinha com açúcar e vamos esperar às 16 horas aí, né? Para curtir essa última rodada, tá? Não esquecendo que às 11h30 da manhã nós temos a nossa live de fechamento, tá? Nós temos a nossa live de fechamento aí do Cartola FC. Eu e o Jefinho vamos estar aqui, né, às 11h30 para a gente falar somente de Cartola FC, tá? Então, vamos postar lá esse videozinho aí só para descontrair, tá? A gente não sabe quem vai cair, só vai saber no final da rodada, tá? Desejo boa sorte a todos aí. Valeu, fiquem com Deus. Até daqui a pouco, às 11h30.